Olá, prazer. Meu nome é Luca Machado, sou nutricionista formado pela UFMG, atuo na área clínica e esportiva na cidade de Belo Horizonte e, junto aos demais autores do artigo, os professores Anne Cristine Jansen e Rodrigo Ribeiro dos Santos, e as doutorandas Marcele Ferreira Saldanha e Camila Dias Nascimento Rocha, faço parte do Grupo Cronos, onde estudamos envelhecimento saudável, a longevidade, com foco no atendimento à pessoa idosa longeva robusta, que é aquela que tem mais de 80 anos, mas que é saudável, consegue viver de forma independente, cuida do próprio dinheiro, dentre outras atribuições. A ideia do estudo surgiu a partir do atendimento desse grupo de pessoas, onde eu percebi que muitos pacientes com mais de 90 anos, muitas vezes, que viviam sozinhos, eram independentes, lavavam roupa, cuidavam dos netos e até mesmo subiam em árvores, estavam sendo classificados com baixa força no teste de força de preensão palmar, onde a gente utiliza aquele aparelho chamado dinamômetro, pede para o paciente fazer força realmente e a gente assim consegue medir quanto de força ele apresenta. Eles estavam sendo classificados com baixa força e assim diagnosticados com uma provável sarcopenia. Isso me gerou uma dúvida a respeito dos parâmetros utilizados para a realização dessa classificação. Uma vez que eu conversava com o paciente, apertava sua mão, conhecia sua história de vida, como ele vivia, e percebia que ele não era fraco para a idade dele. A intenção do artigo foi realmente, então, estudar de onde vêm esses dados e os demais estudos utilizados na obtenção dos pontos de corte estabelecidos para esse teste e, se possível, definir pontos a partir dos prontuários dos nossos próprios pacientes. Os pontos de corte utilizados como base de comparação foram os do Consenso Europeu de Sarcopenia e os pontos de corte para a população brasileira de um artigo também brasileiro. Nesses estudos, bem como nos demais outros encontrados durante a pesquisa, a minoria da população era com pessoas com mais de 80 anos, sendo as com mais de 90 anos ainda mais raras. Então a gente tinha majoritariamente estudos com pessoas jovens e jovens adultas. Além disso, tais trabalhos já traziam a necessidade de se estudar demais grupos etários. Então, dessa forma, o objetivo do nosso estudo foi definir esses pontos de corte para o teste de força de pressão palmar a partir de uma amostra de pessoas idosas, longevas, saudáveis e robustas. Então, nós pegamos todos os dados dos pacientes longevos e frágeis, que são aqueles que são dependentes para alguma atividade de vida, não são saudáveis, e comparamos os resultados dos testes com o grupo saudável, que é robusto. Dessa forma, os testes estatísticos conseguem definir qual seria o melhor ponto de corte para separar tais características. Por fim, concluímos que os pontos de corte encontrados foram menores que os referenciados para a população brasileira, mas bastante parecidos com o do consenso europeu. Isso mostra, primeiramente, que o grupo de pessoas idosas robustas é bem particular, tendo em vista que os pontos resultantes foram próximos aos gerados a partir de estudos com população de maioria adulta, e também revela a importância de serem realizados novos estudos, tendo em vista que, se utilizamos os pontos de corte atuais brasileiros, um número maior de pacientes seria classificado com provável sarcopenia sem realmente apresentarem baixa força para a idade, o que poderia alterar as condutas clínicas.